Bom dia, gente. Eu gostaria de entender como é que uma pessoa que se diz cristão pode apoiar uma agenda que é a favor do aborto. Então, como nada na vida é por acaso, né? Essa semana, faz alguns dias, eu escrevi uma mensagem para uma pessoa amiga numa rede social, onde ele está ali verbalizando sua opinião, né, com relação a esse assunto, que nós não podemos nos calar e nem fingir que ele não existe, pois é uma pauta muito importante, é uma pauta onde nós temos que opinar e temos que proteger, que é a vida. Então hoje aqui aconteceu algo, né, que eu digo que foi tremendo, e repito, nada é por acaso. Houve um diálogo, eu posso dizer diálogo, eu estava falando no meu tom de voz, como eu sempre falo, pausadamente, calmamente, e a pessoa estava dando a sua opinião acerca do aborto e falou palavras bem duras e difíceis. Inclusive ela fez uma pergunta a mim. Então quer dizer que se você fosse vítima de estupro, você iria levar a gravidez adiante e iria ter a criança e iria criar? E eu falei que sim. E foi uma discussão bem acalorada, lembrando que também eu estava falando em italiano, que dificulta um pouco porque alguns nomes são bem diferentes, e eu aproveitei e li para ela o que eu tinha escrito, né, nessa rede social, respondendo a exatamente essa pergunta com relação ao aborto. Então eu li a passagem do livro de Jeremias, que aqui é colocar, né, o occhiali, porque eu bisogno já, antes que te formaste no ventre, de tua mãe, eu já te escolhi e te santifiquei. Então a Bíblia, ela é um livro sagrado, e tudo que está escrito ali deve ser lido e colocado em prática. Então, no meio desse meu diálogo com ela, que eu verbalizei essa passagem, li tudo para ela, que João Batista saltou de alegria no ventre da mãe com a chegada de Maria, que também estava grávida do nosso Salvador Jesus Cristo. Aí ela falou que era um livro ultrapassado. Então eu fui falando para ela sobre as coisas que estão acontecendo e que tudo está escrito e que vai se cumprir. Aí ela veio falando que no ano 2000 disseram que o mundo ia acabar, e nada se acabou e tudo continua ali. E cada vez que ela falava uma coisa, eu ia dentro da palavra, onde Jesus Cristo disse, quando perguntaram a ele sobre o final dos tempos, e ele falou que haveria sinais no céu, na terra e no mar, guerras e rumores de guerra, mas que ainda não seria o fim, pois o dia e a hora só o Pai Celestial, o Altíssimo, Criador de tudo, sabia. Eu penso, me corrija algum pastor que vai assistir esse vídeo, ou uma outra pessoa que compreende melhor que eu acredito que Jesus falou isso, pois ele estava naquele corpo físico humano, que foi o que ele se fez, então ele estava limitado. Claro que quando ele ascendeu ao céu, ele resgatou todo o poder dele. Ali ele estava num corpo humano,
Tanto é que ela também fez a alegação com relação a ele ter dito: Pai, por que me desamparastes? Claro que quando Cristo verbalizou isso, ele sentiu a ausência do Pai, porque sobre ele estava o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Então, quando Deus olhou para Jesus Cristo, ele viu um amontonhado de pecados. Ele não viu o filho dele ali, ele viu o meu pecado, como eu já falei, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. E agradou a Deus moê-lo para que, através disso e da sua ressurreição, nós tivéssemos vida eterna. E eu torno a lembrar a todas as pessoas que a vida, ela é um sopro, mas que Cristo continua dando a vida eterna para aqueles que buscam a Ele, que se entregam e que vivem em novidade de vida. Teve um momento durante eu falo diálogo, que eu percebi nitidamente que ela estava entrando por uma esfera pessoal, porque a intenção era me agredir, mas eu olhei para ela e eu tive compaixão, porque eu vi que ali não era ela. Porque a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Vocês têm que compreender que o reino espiritual, ele é tão real quanto um objeto que você pega e apalpa, que toca e sente o cheiro e vê. Ele é real desta forma, mas as pessoas estão muito preocupadas com as coisas terrenas, com o que vai comer, com o que vai vestir, se vai faltar isso, se vai faltar aquilo, se esquecendo do principal, que é Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e suficiente Salvador. Aí ela tentou me atingir falando que eu não poderia ficar, né, assim, sempre passiva, só porque Jesus Cristo foi passivo, que eu tinha que reagir, que eu tinha que responder no mesmo nível, né, no mesmo nível que ela estava falando. E eu fui apaziguando, aí falei que o que ela queria eu não iria fazer, porque eu tinha um maior exemplo, que foi o de Cristo. Sabendo que Judas o trairia, ele chamou Judas de amigo até o final. Ele deu a chance até o final. E eu fui apaziguando, e no final eu deixei este local, este recinto onde estavam essas pessoas, mas foram duas, dizendo que eu te amo em Cristo e eu te amo em Cristo, e saí e decidi fazer esse vídeo para vocês. Como eu digo e repito, a vida pode ser curta, mas Cristo, a vida não é um sopro, mas Cristo dá a vida eterna para aquele que para todo aquele que o busca de coração. Bata e a porta se abrirá. Ele só está esperando você bater na porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou ficando por aqui. Deixo-vos a paz do único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, gente.